Ministro Volney, o senhor terá 20 minutos para fazer a sua exposição. Muito bom dia a todas e a todos. Saudar os senadores e senadoras presentes, saudar a nossa imprensa que comparece aqui a essa audiência pública. Cumprimentar aqui nosso presidente, o senador Irã, com quem tive a honra de dividir o plenário e a tribuna da Câmara dos Deputados anteriormente. Saudar aqui o senador Cajuru, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Eu queria, antes de passar a uma apresentação que preparei aqui para os senadores e senadoras, fazer um rápido registro aqui sobre um pouco da minha trajetória, porque, afinal de contas, Vossas Excelências não têm a obrigação de me conhecer. Portanto, eu iniciei na política muito jovem, sempre fui apaixonado pela política. Fui vereador da minha cidade, em Caruaru, aos 19 anos de idade. E aos 21 anos eu já fui honrosamente destinado ao Congresso Nacional pelo povo de Pernambuco, pela generosidade do povo do meu estado. Então, cheguei aqui na época como deputado mais jovem e estive por 6 mandatos representando o povo de Pernambuco no Congresso Nacional. Nesse período, acho importante ressaltar, nós construímos qualquer um de nós que passe esse período no parlamento ou em qualquer lugar, deixa algum histórico, algum currículo do seu método, do seu jeito. Eu sempre fui alguém que, como chegou aqui ainda na década de 90, quando não existia essa prevalência das redes sociais, não existia essa exposição exagerada dos meios de comunicação, não existia sequer a cobertura da TV Câmara nas sessões do plenário. Então existia ainda aquele hábito de levar um discurso e dizer: senhor presidente, eu trago esse discurso para dar como lido. Então aquilo saía na Voz do Brasil. Então foi esse tempo que eu cheguei aqui em Brasília. E eu acho que é um tempo onde existia mais urbanidade, cordialidade no trato entre os parlamentares. Isso é uma coisa que eu senti falta, principalmente no último mandato. Mas ocupei alguns postos importantes, relevantes. Eu sempre tive ali boa parte desses 24 anos como um dos cabeças do Congresso Nacional. Eu fui presidente da Comissão de Administração e Serviço Público, a CETASP. Fui presidente durante o período da Comissão de Defesa do Consumidor. Eu fui vice-líder muitos anos. Eu fui líder do PDT em 2 períodos, fui líder da oposição em 1 período, fui da mesa diretora da Câmara. Por fim, procurei desempenhar bem o papel de parlamentar que era confiado a mim pelo povo de Pernambuco, mas eu não tenho um registro de desrespeito, de agressão com qualquer tipo de adversário, ainda que momentâneo. Em nenhuma das minhas falas, em nenhuma das minhas abordagens, eu desci para o campo pessoal. As minhas defesas sempre foram no campo político, visando, sobretudo, manter o decoro, manter a hierarquia, manter os atributos que são importantes para que nós possamos fazer do parlamento, que eu sei que é o desejo de Vossas Excelências, um lugar onde o povo brasileiro se sinta representado e escolha suas melhores decisões. Então, respeito o parlamento porque eu sou um homem egresso do parlamento. Minha trajetória toda foi no parlamento, foi como vereador e como deputado federal que eu fiz minha trajetória política. Portanto, sempre e em todos os momentos, em todas as disputas, pelo único partido, o PDT, que está um pouco fora de moda hoje em dia, mas é o partido da minha vida, foi o partido que me fez entrar na política, foi o partido que me manteve até hoje. Então, o PDT é o meu único partido. E quero, por fim, antes de iniciar a exposição, me colocar à disposição. Dizer que a minha presença aqui, logo quando soube que estava sendo convidado pelo senador Irã, foi de pronto atender o convite, porque entendo ser importante esse tipo de participação. Eu que estive no lugar de Vossas Excelências tantas vezes,
no plenário da comissão, inquirindo, perguntando, questionando, sei da importância que tem para a sociedade, não somente para nós que estamos aqui hoje, mas pelos aqueles que nos escutam, que nos assistem pela TV Senado, pelas outras TVs, pelos portais de internet que hoje cobrem essa audiência, pela importância que o assunto se reveste. Portanto, é uma honra poder estar aqui. Recuperei o meu broxinho aqui, que eu comecei a usar no meu primeiro mandato, aqui em 1995, em homenagem a Vossa Excelência. Dito isso, eu gostaria de iniciar a apresentação sobre um caso que indignou o Brasil, indignou a mim mesmo, indignou ao nosso governo, que é um assunto de extrema gravidade, de extrema seriedade, e para o qual eu fui convocado para ser parte da solução. Portanto, eu achei importante fazer uma apresentação, porque tem dados e tem informações que são importantes que sejam apresentados de forma escrita, até para não esquecer nenhum dado e nem para omitir nenhuma informação de Vossas Excelências. Bem, eu iniciei aqui pela missão porque essa foi a conversa que me fez aceitar o convite do presidente Lula para ser ministro de Estado da Previdência Social, numa circunstância adversa, numa circunstância de crise. Portanto, é importante frisar que eu não, como eu já disse aqui, esse ambiente de poder é um ambiente que não me embriaga, é um ambiente com o qual estou acostumado. Portanto, ser ministro de Estado para mim não foi, nessas circunstâncias, uma tarefa deslumbrante, mas sim uma tarefa de árdua responsabilidade, que exige seriedade, serenidade, e eu estou comprometido com esse espírito, com o espírito desarmado, porém consciente da importância que a minha passagem no Ministério terá para a gente reconstruir esse momento e fazer uma nova Previdência Social. Quando eu sentei com o presidente na sexta-feira, dia 2 de maio à noite, ele me deu uma tarefa, me determinou, que foi apurar até as últimas consequências tudo o que aconteceu em relação à fraude ao INSS. Essa fraude, nós ouvimos falar muito de fraude do INSS. Ela foi uma fraude ao INSS, foi uma fraude aos aposentados. Pediu para cuidar dos nossos aposentados. Na época, no momento, ele não me tratou como ministro, tratou como Volney. Volney, você tem a tarefa de cuidar dos nossos aposentados. Cuide dos aposentados, vá até as últimas consequências para que nenhum aposentado saia no prejuízo. Portanto, essa foi a determinação e esse foi o comando que eu recebi do presidente Lula. Eu acho importante, eu sei que é de conhecimento dos senadores e senadoras aqui, mas eu acho importante citar alguns dados aqui, para se ter ideia do tamanho e da grandiosidade do que é o INSS. Se o INSS fosse um país, ele teria 99 milhões de habitantes. Se fosse um país, hoje tem 99,3 milhões de segurados. Os Estados Unidos têm 300, o Brasil 211, o México 129. Ele dá 2 Argentinas. O nosso INSS comporta o equivalente a 2 Argentinas. Portanto, é um ente gigantesco. E aí eu acho que é importante a gente falar ainda do INSS, antes de passar para o assunto do desconto associativo, dizer que o INSS injeta na economia brasileira cerca de 77 bilhões de reais por mês. São quase R$1 trilhão por ano, e o vencimento médio dos pensionistas e aposentados é de R$ 1.800, senadora e senadores. Isso significa que ninguém guarda esse dinheiro. Esse dinheiro é usado naquele mesmo mês. Ninguém consegue fazer uma poupança com R$ 1.800. Isso significa que esse dinheiro é gasto imediatamente no mercadinho, no açougue, na farmácia, fazendo movimentar essa microeconomia brasileira de forma pujante, vibrante. Então, 65% dos municípios brasileiros, dos 5.800 municípios brasileiros, em 65% deles, a maior entrada de dinheiro é através dos benefícios previdenciários.
e nos outros 35% fica atrás apenas do Fundo de Participação dos Municípios, e ele é o segundo maior contribuinte com entrada de recursos nos municípios. Portanto, a Previdência Social é um patrimônio do povo brasileiro, é um fator de proteção social, sempre foi valorizado, estimulado, defendido, fortalecido em todos os governos do presidente Lula e está sendo assim neste governo. Vamos então aos descontos associativos. Os descontos associativos foram previstos em lei em 1991, portanto, foi o Congresso Nacional que estabeleceu e deu início a essa modalidade. Em 2019 a 2022, houve aí um período onde o Congresso também se manifestou para estabelecer algumas regras de revalidação das autorizações de desconto por parte dos beneficiários. Então é importante essa linha do tempo, justamente do que eu vinha falando. Em 2019 surgiram algumas denúncias de descontos associativos irregulares. A partir daí, o Tribunal de Contas da União fez uma recomendação e foi editada a medida provisória 871, onde previa uma revalidação anual das autorizações para desconto das empresas que tinham um acordo de cooperação técnica celebrado com o INSS. O que é que significa isso? Que cada empresa que tinha os seus associados, esses associados precisavam renovar essa autorização anualmente. Isso impediria, naquele momento era o que se buscava, que houvesse esses descontos de forma permanente, ou seja, que alguém tivesse autorizado o desconto por um ano e passasse 10 anos sendo descontado. E essa foi a ideia. Mas, durante a tramitação aqui, o que foi aprovado na Lei 13.846 foi uma revalidação de 3 em 3 anos, iniciando em 2021. A seguir, veio a medida provisória 1006, que adiou a vigência da revalidação de 2021 para 2022. Isso também foi discutido e foi resolvido aqui no Congresso Nacional. Por quê? Nós estávamos dentro de uma pandemia do Covid-19, havia o distanciamento social, não era razoável que se fizesse uma revalidação onde os beneficiários, pessoas acima de 60 anos, em sua maioria, buscassem as associações e aí se deslocassem e comparecessem. Então, era uma medida justificada e foi por essa razão que o Conselho Nacional de Previdência, em 2021, recomendou que fosse feita a dilação de prazo para a vigência ser a partir de 2022, quando já teria vacina e já teria um outro ambiente que não mais haveria necessidade do isolamento social. Então, a MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação. O que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto, isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Por que é que eu digo que o ladrão entra na casa? Pois não. Obrigado. Porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período. Nesse período, elas se estabeleceram, alcançaram o credenciamento, que é o acordo de cooperação técnica com o INSS, e começaram a operar. E, nesse momento, era discutido no Congresso a revalidação anual. Quando, em 2022, se opta por pôr fim à revalidação, essas empresas se sentiram livres para, a partir de 22, ou seja, em 23 e 24, passar uma enormidade
de descontos não autorizados que fez esse número subir exponencialmente em 23 e 24, o que nós só detectamos depois da operação da AGU, agora em abril de 2025. Essa primeira tela, falando dessa linha do tempo e das medidas legislativas que impactaram esse momento da revalidação. A partir daí, a partir da nossa deflagração da operação por parte da AGU, da CGU, e a CGU é um órgão do governo, que muita gente, aí eu falo não para os senadores, que obviamente sabem minuciosamente disso, mas para aqueles que nos escutam, nos assistem, nos ouvem, que a CGU é um órgão do governo, foi um órgão do governo que mandou chamar a polícia para apurar o que estava acontecendo, o saque que estava acontecendo das associações fraudulentas no bolso dos aposentados e pensionistas. Então, houve uma resposta firme do governo, deflagrando a operação sem desconto pela Polícia Federal e CGU em abril de 2025, mostrando uma tolerância zero. O governo agiu prontamente para identificar os responsáveis e proteger os beneficiários. E foi criada a Força-Tarefa Jurídica com a AGU dedicada especificamente ao combate às fraudes ao INSS. Próxima tela, por favor. Ainda no âmbito das respostas firmes do governo, houve a suspensão imediata e o bloqueio total dos descontos e acordos com as entidades para uma reavaliação geral de todo o cenário que nós tínhamos. Dentro da AGU, houve um processo de 12 entidades fraudulentas, e nós falamos de entidades fraudulentas, foram aquelas que a AGU detectou a CGU detectou serem de fachada, que não tinham nenhuma contraprestação prestada aos beneficiários, que filiavam um cidadão no Maranhão, quando na verdade a empresa se estabelecia em São Paulo, portanto não tinha nenhuma atividade naquele estado onde o associado era filiado. Então, a AGU processou essas 12 entidades fraudulentas e bloqueou de imediato 2,560 milhões de reais, 2,560 milhões de reais, para garantir o início do ressarcimento aos aposentados que foram prejudicados. A partir daí, houve uma prioridade absoluta na comunicação e no acolhimento aos aposentados. Portanto, o governo ficou ao lado de cada pensionista e cada aposentado para fazer com que eles pudessem ter a tranquilidade de ver que o governo estava dando total atenção a esse momento, estava dedicando prioridade ao acolhimento a cada um deles, à informação mais transparente, mais abrangente possível. E, sendo assim, houve uma notificação ampla via o Meu INSS a 27 milhões de beneficiários que não receberam qualquer tipo de desconto. Então, no contingente de 40 milhões 770 mil beneficiários, em números redondos que nós atendemos hoje, 27 milhões deles não receberam qualquer desconto. Então, receberam a comunicação via Meu INSS comunicando que eles não tinham recebido qualquer desconto. E 9,4 milhões, eu vou ter que apressar o passo aqui para poder não consumir o tempo e a paciência dos senadores. Você acha que mais 5 minutos é suficiente? Vou tentar apressar aqui. Não, aqui. O meu objetivo aqui é ser esclarecedor para Vossas Excelências. E o senhor vai ter o tempo necessário, porque essa é a nossa intenção. Fique à vontade. Muito obrigado, mas eu vou tentar não cansá-los. Então, nesse momento, eu anotei ali esse alerta de golpes, porque aqui tem senadores e senadoras que são pessoas influentes na sociedade, que têm muitos seguidores nas redes sociais. É importante dizer que o INSS não liga ou envia SMS para quem quer que seja. Então, a comunicação é feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS, para a gente evitar novos golpes contra aposentados que recebem ligações, recebem SMS pedindo dados para ajudar no ressarcimento. Não caiam em golpes, o INSS não liga para ninguém, não manda SMS. A partir daí nós construímos, eu participei e liderei esse grupo para
fazer e construir dentro do aplicativo essa modalidade da qual faz parte o processo de ressarcimento, onde nós construímos o sistema digital simplificado pelo meu INSS Central 135. A verificação é simples e cada entidade será cientificada a partir do contato do beneficiário. Então, basta o beneficiário que teve o desconto clicar que não reconhece aquele desconto, que a partir daí aquele processo vai ser enviado para a entidade e a entidade terá que se explicar apresentando os documentos. Então, não precisa o beneficiário apresentar qualquer documento, isso vai ser de uma forma simples e muito prática. Próxima tela, por favor. E aí é importante trazer essa tela, porque uma coisa que a gente tem sempre recebido questionamentos da imprensa é o que vai acontecer quando for liberada a busca pelo ressarcimento. As agências vão ficar lotadas, isso vai ficar tumultuado, os aposentados vão ter dificuldade. Então é importante dizer isso. 91% de todos os acessos ao INSS hoje em dia já são pelo meu INSS. São 89,5 milhões de acessos por mês. 7% se comunicam pela Central 135 e hoje em dia apenas 2% recorrem às agências para atendimento presencial. O presidente Gilberto Haller já está preparando uma infraestrutura nas agências com acolhimento, com atendimento, com boa informação, uma informação simples, direta, uma comunicação amigável para esse pequeno percentual que precisem recorrer às agências do INSS. O ressarcimento se dará, inicialmente, o INSS contesta junto à entidade responsável, a partir do momento em que o beneficiário diz que foi descontado e não autorizou. A entidade deve comprovar que tem autorização, que tem a documentação, em 15 dias, ou devolver o valor, ela própria, ao aposentado que foi descontado indevidamente. Ela devolve ao INSS e o INSS devolve, muito bem lembrado aqui pelo nosso Adroaldo, devolve ao aposentado. Se não houver a comprovação da autorização nem a devolução do valor, aquele processo é encaminhado à AGU, que preparou uma força-tarefa para tomar conta dessa parte que vai cuidar da comprovação ou devolução do prazo que não seja feita. Lembrando que, para início do ressarcimento, nós já conseguimos 2 bilhões e 560 milhões bloqueados das entidades. A tendência é que esse valor vá muito mais além, porque as investigações da Polícia Federal e da CGU estão em curso, os bloqueios de bens estão aumentando, as investigações podem alcançar novos bens e podem aumentar em muito nesse valor, e é desse valor, das empresas fraudulentas, fantasmas, que roubaram os aposentados, é deles que nós vamos buscar a responsabilização e o ressarcimento dos aposentados. A interrupção dos descontos se deu em abril, e aqui é importante dizer isso porque no mês de abril, ao receber a folha e o contra-cheque, muitos aposentados ainda perceberam que havia o desconto, é porque uma folha, a maciça do INSS, como nós chamamos, para ser rodada não é uma coisa simples, portanto a operação se deu no dia 25 de abril, a folha de pagamento já estava rodada, não havia tempo de cancelar uma folha e rodar uma nova folha, portanto os descontos constaram na folha de abril, mas não foram repassados os valores para as empresas, foram retidos pelo INSS e essas associações então não receberam os recursos e os aposentados recebem o ressarcimento já na folha do mês de maio, e a partir de maio não haverá mais nenhum desconto. Uma coisa importante citar aqui, senhores senadores, é que o depósito será feito diretamente na conta do benefício, ou seja, na conta em que o beneficiário já recebe habitualmente o seu benefício. E não é necessário fornecer dados bancários, isso evita riscos e evita novas fraudes, então foi um modelo que nós optamos que vai facilitar o ressarcimento. O compromisso do governo é com a proteção do cidadão, a prioridade em proteger quem mais precisa, que são aqueles mais vulneráveis. Houve uma atuação firme do governo que agiu com transparência e rigor contra as fraudes. E o objetivo disso é ter a confiança do segurado
no sistema previdenciário brasileiro, que é um patrimônio do povo, que é uma instituição centenária, tem 102 anos da Lei Eloy Chaves, e nós estamos imbuídos nos melhores propósitos dessa reconstrução. Por fim, eu quero dizer que essas fraudes não começaram agora, mas terminaram nesse governo. Foi o nosso governo, foi o governo do presidente Lula, foi uma decisão do governo que mandou chamar a polícia, que deflagrou a operação, que desbaratou essa gangue que roubava os aposentados, e foi o nosso governo, então, que pôs fim àquela farra e está tomando as providências para preservar os aposentados, para que nenhum deles fique prejudicado e para punir exemplarmente cada uma e cada um daqueles associações e pessoas físicas, presidentes ligados àquele momento tão terrível pelos quais passaram os nossos aposentados. Então, eu deixo aqui uma palavra final, agradecendo a atenção das senadoras e dos senadores, dizendo que estou à disposição de Vossas Excelências para responder as perguntas que me couber. Espero que eu tenha sido claro aqui. A minha exposição foi, enfim, com a melhor das intenções para que a gente possa explicitar e deixar claro qual foi o modus operandi que o governo agiu, como fez, de que forma, de forma transparente, mas estou à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigado.